Você já tentou fazer uma mixagem e depois descobriu que o som não estava muito legal? Não se preocupe, isso acontece com todas as pessoas, não só as que estão começando a criar música agora, mas também com os profissionais antigos. Olá, eu sou o Rodrigo do Home Studio Fans e nesse vídeo eu vou mostrar para você pelo menos 5 motivos que levam um leigo a ter muita dificuldade para acertar suas mixagens e ter um áudio decente. Eu trouxe aqui 5 motivos, mas você vai perceber que dentro desses tem um ou outro motivo a mais que torna as coisas bem mais difíceis. Você pode usar esses motivos para fortalecer a sua capacidade de mixar e logo fazer mixagens complexas não será mais um problema para você. Vamos aos motivos. 1. Falta de parâmetros. Imagine que você está com todas as pistas de áudio gravadas em seu software multipistas e agora chegou o momento de misturar tudo isso para poder criar algo bom de ser ouvido pela sua audiência. Nesse momento surge uma quantidade enorme de dúvidas, tudo porque você não tem uma base de conhecimento suficiente para saber por onde começar. É normal que as pessoas procurem resolver seus problemas a partir de outras pessoas, mas a mixagem é um daqueles problemas que você tem que resolver sozinho, porque provavelmente colocar mais uma pessoa para ouvir pode aumentar ainda mais o nível de confusão, principalmente se forem 2 personalidades fortes com bastante ego. Pode ser que as coisas fiquem bastante quentes e as veias do pescoço comecem a saltar nos momentos mais difíceis da mixagem. Eu posso garantir para você que não é nada agradável fazer uma mixagem com 2 ou mais pessoas dando palpites, sabe? Todo sistema precisa ter um mestre e um ou mais servos. Então, quando você está fazendo a mixagem, é bom que você seja o mestre e que tenha toda a autonomia para tomar as decisões e assumir os riscos necessários. A mixagem é um processo longo, dirigido e exige uma visão prévia do resultado final. Essa visão deve ser definida por quem está no comando da mixagem. Se você tem uma ou mais pessoas trabalhando na mesma mixagem, por mais educadas que sejam essas pessoas, elas estão muito longe de serem anjos. Assim, você vai se ver com a pressão nas alturas, tentando explicar coisas que você leu ou que você aprendeu na prática para justificar as suas decisões durante a mixagem. E esse é o pior ambiente para fazer uma mixagem. Pior ainda se você for um leigo. 2. Pouca habilidade técnica. O leigo também tem uma grande dificuldade para controlar os resultados, porque se ele tem um talento natural para entender as nuances de cada instrumento e como cada um deveria soar no seu palco imaginário, o que já é meio caminho andado, sendo leigo, ainda não possui a habilidade técnica necessária para colocar toda essa criatividade e talento na prática. Isso significa que ele vai sentir que está tudo errado, mas não vai ter a habilidade necessária para corrigir esses problemas ou dirigir a mixagem para o patamar que ele deseja. Nesse ponto, é como o cara que está aprendendo violão, já sabe construir os acordes, mas ainda não tem habilidade motora para produzir o toque com o mínimo de precisão exigida pelo instrumento. Pilotar um mixer é uma tarefa que pode ser uma aventura que ninguém sabe no que vai dar, ou um rally de regularidade, no qual você sabe exatamente a velocidade que deve andar, como será cada curva, e pode prever até como você vai chegar lá com a sua mixagem. Tudo isso vai depender se você tem ou não um processo de produção para guiar você durante essa tarefa. 3. Não tem um processo de produção. Essa é uma das partes que eu gosto mais, porque é o que realmente me ajudou a achar fácil coordenar todos os passos de uma mixagem. Eu estou falando do processo de produção.
Podemos comparar o processo de produção com uma linha de montagem automotiva, onde você pega chapas de aço, coloca na prensa, molda, recorta, fura, solda, pinta, e se você seguir o passo a passo na sequência correta, é garantido que no final você vai ter um automóvel igualzinho todas as vezes. Com a mixagem é a mesma coisa, só que no home studio, em alguns momentos, a gente também garimpa esses materiais e isso é feito durante a gravação dos vocais ou pela microfonação de um instrumento qualquer. Comparando mais ainda, você tem as chapas de aço, que são os samples maravilhosos de bateria, como eu mostro lá no curso de Home Studio Online, principalmente quando estamos gravando com o Cakewalk by BandLab. Aquilo ali é um processo industrial, com toda certeza, e é isso que garante que o áudio vai ter a alta qualidade que você precisa todas as vezes. 4. Adaptação sensorial. Eu gosto de aprender sobre a mente humana e a neurociência fornece uma série de dados sobre as estruturas e o funcionamento do sistema nervoso. Nisso tudo, algo muito interessante quando você estuda o funcionamento do sistema sensorial humano é que ele se adapta ao ambiente. Imagine que é muito fácil para nós ficarmos insensíveis à fragrância de um perfume ou a um som repetitivo ou até mesmo ao conforto de um carro de luxo. O mais interessante é que você se acostuma com tudo aquilo. Isso serve para tudo. Isso me faz lembrar de uma frase do Nelson Rodrigues, onde ele diz que a beleza interessa nos primeiros 15 dias e morre em seguida no insuportável tédio visual. Então, esse tédio visual pode ser atribuído à adaptação sensorial. A quantidade de dados que a nossa mente recebe todos os dias passa dos 120 GB e apenas uma pequena quantidade desses dados é efetivamente registrada na nossa memória permanente. Isso é como um resumo do que aconteceu. A gente pode perceber esse efeito na rotina do dia a dia. Por exemplo, se você tem um dia muito parecido com o outro, isso nos faz ter a impressão de que o ano passou muito rápido. Eu aposto que você está achando que esse ano está passando muito rápido e provavelmente esse também é um efeito da adaptação sensorial, que muitas vezes pode até nos anestesiar. Um leigo em mixagem de áudio não está definitivamente treinado para ouvir uma mixagem como deveria, além de não possuir, em grande parte, nenhum desses requisitos que eu citei aqui no vídeo, e ainda pode estar anestesiado por causa de um estresse diário ou qualquer outro motivo que ele queria esquecer. Eu vejo que para você se tornar um bom engenheiro de mixagem, é bom que você tenha algum conhecimento sobre como funciona os recursos e processos mentais e a fisiologia do corpo humano. Uma pitada de neurociência ajuda muito nisso. 5. Síndrome do horizonte infinito. Dizem que a perfeição é como o horizonte. Você pode vê-lo, mas nunca pode alcançá-lo. Isso significa que se a pessoa tiver uma personalidade detalhista, analítica, que vê a árvore, mas não vê a floresta, como um leigo em mixagem, pode ser que isso cause muitos problemas. Porque essa mixagem nunca ficará perfeita. Porque quanto mais você olha para um aspecto da realidade, mais ele se deforma. É muito comum a pessoa ir para frente do espelho e começar a observar alguma parte do corpo para no final acabar não gostando do que viu. E essa é mais uma armadilha da mente, porque ela funciona comparando uma coisa com a outra. E quando você observa apenas um objeto, esse sistema de comparação colapsa, podendo gerar essa impressão de deformidade e falta de controle. Nas gringas você pode ler uma série de publicações sérias
falando sobre essas peças que a mente nos prega todos os dias. E eu, como gosto muito de neurociência e psicologia, para entender melhor a mim mesmo e as outras pessoas, eu vivo lendo esse tipo de coisa. Então, na hora que você for fazer a sua mixagem, sendo leigo, saiba que as coisas nem sempre são o que parecem e que você precisa sim definir um processo de produção ou usar um que já funciona muito bem. Eu criei um processo de produção e é o que eu compartilho no meu curso de Home Studio Online. Eu deixei um link na descrição onde você pode conferir como eu fiz o meu Home Studio sem investir em equipamentos e softwares caros e também como você pode fazer igual, poupando um monte de tempo e dinheiro usando o meu processo de produção que funciona como um reloginho. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!